Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Com isso, o nosso trabalho vai caminhando. E é bem importante assim, porque quando a pessoa percebe, já está mais qualificada para a vida. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o quinto mandamento: não matarás. Um ser humano precisaria de ter essa coisa muito boa assim, de no juízo final de sua vida, ele poder dizer que ele não matou. Teríamos que ter esta condição. Matar não está relacionado às coisas da matéria grosseira. Muitas vezes a pessoa pensa que é matar outra pessoa. Está relacionado também à vida interna. O comportamento do pai, o jeito que ele quer que um filho estuda. E muitas vezes esse filho não veio com aptidões para os estudos, porque dentro dele veio com uma outra condição de muitas vezes trazer um invento que posteriormente a humanidade seria muito bem beneficiada por aquele invento para que ele pudesse ter um resgate do karma de sua época anterior. E devido ao fato da vaidade do pai, porque os pais que normalmente querem que os filhos estudem, está sempre relacionado à vaidade, porque nós sabemos assim que a dedicação para os estudos, para depois competir com aqueles que estudaram, aquele vai se desgastar. Então aquele que trouxe a capacitação para trazer um invento para a humanidade, na formação dele, quando ele se encontra na condição de vigor da energia que precisa para trazer aquilo, ele então se encontra já enfraquecido pelos estudos que o pai obrigou que ele viesse a ter. A questão da capacitação, a gente sabe assim que na nossa vida apresenta assim uma fase, que nós nos apresentamos o auge para a realização daquilo que nós viemos com aquela vontade de trazer, as dedicações que precisam de ter. Se o filho foi obrigado a estudar a mais daquilo que seria necessário, esse filho também acaba adoecendo, porque fica sem alegria para fazer aquilo que precisa. E é bem grave assim, porque do jeito que uma pessoa tem um trabalho que não dá a ela nenhuma alegria, aquele trabalho, ela também vai ficando sem alegria. Então, na nossa vida diária, nós temos que combinar a bondade, a alegria, o jeito que precisamos de ter para poder nos tornarmos felizes. A inversão que existe da felicidade de achar assim que agora a pessoa tem a conquista dos bens materiais que ela se encontra feliz. Isso não é felicidade. Felicidade, uma referência bem simples, é quando a pessoa tem um cão na sua moradia e o cão é bem tratado por aquela pessoa. Então, quando a pessoa chega, o cão faz festa. Para aquele cão é uma alegria aquele que chegou. E aquele que chegou também fica feliz. Precisamos de desenvolver maneiras de nos tornarmos felizes. O exemplo do cão é um exemplo, não é para que a pessoa venha a ter um cão. Estou só mostrando assim essa cena que nós conhecemos. Fica fácil da pessoa poder verbalizar aquilo que ela está ouvindo, porque são cenas fáceis de serem conhecidas. Tem outra referência bem importante, que a alegria também nós temos que ter quando estudamos o livro Na Luz da Verdade. As pessoas que estudam o livro Na Luz da Verdade começam a observar que a pessoa ela é feliz por ela. Quer dizer que a felicidade nossa não está na matéria grosseira. A felicidade nossa está dentro de nós, com a manifestação do nosso espírito, que está nos possibilitando uma condição especial de nos tornarmos felizes. As limitações que a vida nos apresenta, ou as limitações que através dos caminhos que nós caminhamos, foram apresentando limitações que agora nós temos vontade de fazer um resgate dessas limitações que estão apresentando, porque muitas vezes o jovem quer fazer aquilo que ele acha que é e muitas vezes ele não recebeu um posicionamento, que aquilo não vai dar certo.
Então, muitas vezes os pais concedem aquilo que o jovem está querendo, mas a responsabilidade também fica com o jovem, porque ele fez o pedido. Então, aquela condição bem importante assim, que nós tínhamos que ter uma ponderação. E é bem importante cada um lembrar que existe uma norma de tempo física, das 7 da manhã às 7 da noite. Essa norma é física e todos nós conhecemos. Mas existe uma norma de tempo diferente dentro de nós, que nós vemos muitos profissionais usando dessa norma de tempo diferente. E que nós tínhamos que ter essa condição de ver antes o que é bom para nós. Porque se muitos profissionais usam para ver aquela obra concluída no começo, quer dizer que a pessoa começou a fazer uma obra e ela já viu essa obra concluída, sabe? O caminho todo que essa obra vai ter que caminhar. Quer dizer que aqueles que estão executando aquelas funções, como é que cada um continuará executando? Isso é bem importante assim, cada um ir lembrando. Ponderação. E a gente teria que ir observando assim que muitas vezes, na caminhada nossa durante a vida, a gente só percebe quando já passou. A gente só percebe quando concluiu. Então, a capacidade de ver antes aquilo que é bom para nós. Quinto mandamento, não matarás. Quer dizer assim, o pai pode obrigar um filho a fazer aquilo que o pai julga que vai ser bom para o filho pela sua vaidade, aquele estudo, aquela outra função. Mas aquele filho tem um outro destino. E esse destino, nós sabemos assim que os destinos são os fios que nós temos que colher na caminhada atual, e esses fios foram plantados numa época anterior, que nós temos o nome de karma. Então, esses fios de destinos que nós temos que caminhar, nós temos que desenvolver uma maneira de a colheita ser de maneira agradável, para que nós tenhamos a condição de sempre sermos alegres. Nós tínhamos que nos tornarmos alegres todo instante da nossa existência, porque o Criador já nos presenteou com a vida. Já temos a vida. Se a pessoa observa, ela tem que sentir feliz, porque está tendo a oportunidade de ter o amadurecimento. Então, se nós parássemos e refletíssemos um pouco diariamente, nós veríamos assim que, com a nossa caminhada pela matéria grosseira, do jeito que nós caminhamos, a formação que tivemos e como nós estamos caminhando, nós tínhamos que nos tornarmos felizes por nós mesmos, porque só foram conquistas. Ter o cuidado de não matar, não é só matar fisicamente, a pessoa tem que lembrar assim, porque se eu obrigo uma pessoa a fazer determinadas funções, ou meu filho, ou outras pessoas, e aqueles que estão fazendo essas funções não têm alegria em fazer aquilo. Mas tem uma outra coisa bem importante também. Cada um de nós tem o livre-arbítrio. Então nós temos a condição bem importante assim de desenvolver uma maneira para sairmos desta condição que nós nos encontramos no momento. Existem as maneiras. Quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade, ela não fica presa na norma do tempo e do espaço. Isso que é importante. É bem comum assim a gente conhecer criança que verbaliza as pretensões que ela tem. E um adulto nas proximidades, ou pai, ou um conhecido, fala assim, que ela sonha alto. Sonhar é esta condição bem importante, que é um direcionamento para a nossa vida. Esse direcionamento é bem simples assim, só que ele tem que ter base. E a base é sempre com a orientação dos ensinos, porque uma realização, muitas vezes, é a vida toda. E tem muitas coisas assim, a pessoa vem com um determinado talento, que esse talento vai ser muito bom para ela, quando ela desenvolve, quando ela aprimora, e vai ser muito bom para muitos outros que
vão ser beneficiados. E tem talentos que a pessoa traz, um invento, que a humanidade toda é beneficiada por aquele invento. Então nós temos muitas referências assim que nós podemos fazer esta avaliação. A ponderação de poder ponderar se é possível também essa realização, se há uma limitação em relação àqueles que são nossos tutores, não está permitindo que essa realização se realiza, tem essa condição muito importante. Se a vontade está bem firme dentro de cada um, então na fase seguinte, que acabou de concluir aquela vontade que o tutor tinha, que a pessoa tivesse aquele conhecimento, então assim que concluir, a pessoa também pode voltar a ter aquela força para realizar aquilo que ela tem vontade de concretizar. Tem que lembrar assim, que para todas as coisas na vida, tem uma fase, existe uma concentração de energia para a realização daquilo. Fica bem fácil assim de uma pessoa que está querendo fazer um curso à noite e esse curso exige mais horas do dia de trabalho daquela pessoa. A necessidade que ela tem para fazer aquele curso, ela arruma aquela força. Um sonho que aquele jovem, aquela jovem teve, então na fase seguinte da sua vida, pode voltar a ter aquela força que precisa de ter para realizar aquele sonho. Evidentemente que agora tem outras responsabilidades e que esse sonho agora vai demorar um período maior para ter essa realização. Isso é bem importante assim. Então não está relacionado a ter que realizá-lo também no período de formação da pessoa. O que cada um tem que ter é uma alegria dentro dele, independente das condições externas que a vida está apresentando. Quando tem a alegria, tem o saber. A vida fica mais fácil. É só observarmos assim o jeito que nós dirigimos a uma pessoa. Conforme nós dirigimos aquela pessoa, aquilo que foi pedido a ela, ela realiza. Então, para nós termos uma paz dentro de nós e ter esta capacidade de organizar dentro de nós, de ver a direção que nós precisamos ter para nós mesmos, porque as direções não é para esse ou para aquele. Todas as direções que um elemento necessita, ele tem que ver dentro dele como é que ele tem que realizar. E é bem importante assim, porque nós conhecemos pessoas que já se encontram com muitas décadas e que agora estão fazendo um determinado curso. Quer dizer que no período anterior também a pessoa não podia. Não houve tolhimento, ela não podia, mas dentro dela teve a compreensão. Ela realizou algumas responsabilidades que agora ela tem a possibilidade de fazer aquele curso. Nós temos que ter essa clareza dentro de nós. Isso é físico, isso é verdadeiro. E a pessoa tem que lembrar assim, que muitas limitações que nós construímos nessa vida, ou que foram impostas, que nos impuseram, nós temos que ter a força do livro Na Luz da Verdade para nós termos a capacidade de tirar essas limitações que nós recebemos. E que nós temos que ver a capacidade que nós temos também na condição física e na condição interna. E a maneira que nós precisamos de desenvolver. E isso é uma dedicação. A dedicação é aquela condição bem importante assim. Quando aquela mulher tem aquele filho no começo vai dando muito trabalho. Primeiro porque ela não conhece ainda o filho, os movimentos do filho, o som que esse filho traz. Então vai dando muitos trabalhos. Mas à medida em que ele vai crescendo, vai diminuindo as funções. E depois ele já chega numa época em que ele fala. E que ele pede aquilo que ele quer, que ele está precisando. Vai diminuindo aquelas limitações que apresentou assim que essa criança chegou. Então, à medida que nós vamos caminhando para realizar os nossos propósitos, no começo apresenta muitas limitações. Mas na sequência, nós vamos tendo conhecimento. E esse propósito precisa de muitas informações e de muitos conhecimentos.
Conversamos com um, conversamos com outro, contratamos uma outra pessoa. Cada pessoa vai trazendo para nós aquilo que nós precisamos. Depois nós passamos a ter um conhecimento daquilo que nós queremos. Então esse conhecimento é bem importante assim, nos dá segurança. Aquela condição bem importante que nós ouvimos assim, que a pessoa precisa de ser humilde. A palavra humilde é uma condição interna. Porque quando uma pessoa apresenta-se e ela fala tudo aquilo que ela sabe, aquele que está nas suas proximidades pode ter um conhecimento maior, mas ela não fala, porque esse já falou muitas coisas e do jeito que ele falou, ele não quer nenhuma orientação. Mas aquele que aproxima desse que tem um grande conhecimento e pergunta, então ele vai recebendo as informações, ele vai recebendo as instruções. Não matar, quer dizer assim, que nós temos que ter esse cuidado. Mas aquele que está passando por essa limitação de opressão, tem que lembrar assim, ele é que tem que sair da situação. E para ele sair, ele tem que ter uma maneira diferente de pensar e de ver a vida. E que a vida não tem uma limitação. Apresenta a limitação para aquele que não tem um conhecimento. Fica bem fácil assim da gente observar em relação a uma diminuição de saúde de uma pessoa. Então ela vai num profissional, ela vai em outro profissional, esse profissional fala de uma maneira, esse outro fala de outra maneira. Acontece assim, quando ela vai num profissional correto, então ela recebe a orientação do que está ocasionando a diminuição da saúde. O trabalho tem que ser feito no início, como ocasionou e como está desencadeando. Então, se a pessoa vai no início, então aquela disfunção que está apresentando diminui, porque a pessoa está trabalhando no que está ocasionando. Pode ser na condição de ser oprimida. Então, ela desenvolve a maneira de estudar o livro na luz da verdade e dentro dela começa a ter uma paz. Dentro dela começa a ter uma solução. Mas tem a limitação. A mesma coisa acontece assim. Em um carro fica bem fácil assim. Ele foi apresentando as limitações. Então a pessoa troca aquela peça que precisa de ser trocada, mas as limitações já houve a ramificação. Então agora precisa de fazer a manutenção nas partes que aquela peça anteriormente alimentava. Então a diminuição da saúde aconteceu. A pessoa está trabalhando agora no que está ocasionando aquela saúde. Mas nas consequências da diminuição da saúde, precisa de serem arrumadas. Então nós sabemos assim que cada célula tem uma duração. Se a pessoa vem tendo a diminuição de saúde há muito tempo, então quer dizer que na sequência foi diminuindo a capacidade daquele corpo. Quando fala-se que a pessoa está insegura, quando fala que a pessoa tem medo, é justamente isso. O corpo agora se encontra enfraquecido, porque para ter a coragem, a pessoa também precisa de lembrar que ela precisa de contar com o seu corpo. Não é somente ter a coragem, o corpo tem que corresponder para fazer aquilo que precisa de ser feito. Fazer aquela obra, carregar aquele peso, ir a determinado lugar, ter uma maneira, ter uma postura. A pessoa tem que lembrar que ela agora precisa de ser muito cuidadosa com o seu corpo até que esse volte a ter novamente o vigor. A opressão sempre existiu. Com o pai, com os filhos, com os conhecidos, porque existe esta condição assim de falta de fidelidade. Julgamos que a outra pessoa viesse a ser nossos amigos, pessoas de confiança, e a pessoa não apresentava assim. E nós não percebemos pelo tom de voz da pessoa, pelo jeito da pessoa. Então nós fomos entregando a nossa particularidade, os nossos anseios, e a pessoa não tinha aquela capacidade para receber dessas informações, dessas instruções. A responsabilidade não é porque o outro teve esse comportamento, é comigo.
A mesma coisa acontece assim quando um filho tem um comportamento dentro do lar que apresenta insegurança. Então o pai é que fica irritado, o pai é que fica inseguro. Ele fica inseguro não é com a criança, é com ele. Porque ele descuidou e não percebeu de como aquela criança estava caminhando dentro da moradia. Então, as manifestações que nós temos normalmente é conosco. Então, é bem interessante assim, quando um filho ou uma filha fala assim que o pai a oprime, a mãe a oprime. Essa condição é bem interessante, porque normalmente esse filho, essa filha, também não apresenta uma segurança, uma determinação. Então, se está permitindo ser oprimido, então é porque a pessoa tem que desenvolver uma condição especial da sua maneira de ser. E uma das maneiras que nós temos que desenvolver é quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, que nós recebemos a força que precisamos de ter. E nós sabemos assim que a força é a vida, e que se é a vida, é a vontade de Deus. Então o que acontece? Passamos a nos tornarmos capacitados. Se aquele filho, aquela filha está precisando de orientação e acha ruim quando orienta, então tem que aumentar o alerta, tem que aumentar a maneira de ser, de corresponder, de maneiras que fica tão qualificado que não precisa de falar nada. O que pode falar é uma ou outra palavra. É a mesma coisa de quando a pessoa tem uma funcionária dentro da moradia que organiza aquela moradia. E do jeito que organiza, fica muito bom. Dificilmente aquele dono da moradia tem algo para falar, porque a pessoa apresenta uma qualificação. Agora, se tem uma pessoa que não apresenta a qualificação, então, em vez de estar ajudando na organização daquela moradia, aquela pessoa que passa a ser ajudada, porque ela tem que ser orientada. Então ela não está colaborando. Tornou-se um peso a mais. O livro Na Luz da Verdade vai nos ensinando essa maneira de equilíbrio, e maneira de nos tornarmos qualificados para a vida. E nós tínhamos que ter também um outro propósito, que a vida, do jeito que nós, quando chegamos nessa terra, trouxemos as pretensões que nós pensávamos que executaríamos e que executamos durante a nossa existência. Então, trouxemos. Então, quer dizer que quando vamos sair dessa terra, nós temos que continuar levando as perspectivas. Isso é bem importante cada um ir observando assim. Se trouxemos, então viemos. E se nós estamos realizando, então a sequência dessa realização. Isso é físico. Então a nossa vida não poderia estar limitada somente agora, nesse período de 80 anos, que é a média de vida. A nossa vida tem que encontrar-se numa condição de além. Essa é a importância, para que nós tenhamos a condição de sempre poder contar com o nosso corpo físico em relação à saúde, ao saber, em relação à firmeza e às determinações que nós precisamos de ter para conosco e para com todos os outros com quem nós relacionamos. Se nós desenvolvemos uma capacidade assim, de não precisar que o outro preocupe conosco, então o que acontece? Seremos sempre responsáveis e a nossa vida, o nosso limite, sempre vai ser respeitado, porque nós nos encontramos com uma firmeza, aquela condição de encontrar-se alerta. Isso é bem importante assim. Encontrarmos alerta para a vida, e a vida externa de matéria grosseira, de continuar tendo a capacidade de ter as responsabilidades para a vida de matéria grosseira e de continuar tendo a capacidade para a nossa vida interior, de não nos esmorecermos, de apresentar sempre naquela condição de útil, não é como serviçal, de útil para mim, porque eu me encontro numa condição de lúcido, de perspectiva de vida interna, da maneira de compreender a vida.
Então acontece uma coisa muito importante assim. O jeito que eu me relaciono com as pessoas torna-se um jeito bom. É bem importante, porque nós sabemos assim que tem pessoas que relacionam com outros do jeito que ele relaciona, a maneira que ele sempre vai visitar aquelas pessoas, eles já ficam esperando, já ficam aguardando. Isso é bem importante assim a gente ir observando como nós somos durante a nossa vida. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esse equilíbrio, de ver o que eu preciso de ser, o que eu ainda preciso de conquistar e as conquistas que eu já realizei nessa existência, como é que eu estou organizando essas conquistas dentro de mim. Então, nos esforçarmos, isso não é para um período, é toda a época da nossa existência, a pessoa ir tendo essa capacidade assim, de ir organizando. E nós sabemos que a organização já foi feita, porque nós sabemos assim na nossa moradia, pode hoje encontrar tudo organizado, mas daqui 2 ou 3 dias precisa de organizar de novo, ou a própria pessoa ou a funcionária vai organizar novamente, porque independente de qualquer coisa já teve mudanças. Independente de qualquer coisa, muitas vezes aquele daquela moradia gosta também de mudar os móveis de lugar. A mudança sempre existe. Nós construindo dentro de nós aquela condição bem importante do 5º mandamento de não matarás, da maneira que nós estamos comportando com os nossos semelhantes, com os nossos descendentes, da maneira que esses semelhantes ou esses descendentes estão comportando conosco. Então, da maneira que nos possibilita aquela condição de nos tornarmos alegres, de sermos felizes por nós mesmos da maneira que nós somos. Porque de vez em quando a gente ouve assim de um filho falar que quer fazer da mesma maneira que fizeram com ele, porque deu certo. Aquela firmeza, aquela dedicação, aquela condição bem importante assim, de na moradia ser uma referência que possibilitou que esse ou essa agora que tem filhos quer ter os mesmos comportamentos com esses. Não precisamos mudar, precisamos de observar como nós estamos sendo e a maneira que nós precisamos de melhorar essa maneira de ser, solidificar essas conquistas que nos possibilita voltar para a pátria do Espírito. Caminhar, então aquela condição bem importante assim, que cada um será julgado. Então o julgamento é como nós nos encontramos, como nós estamos olhando para dentro de nós e que nós teremos a condição de não nos envergonharmos, porque quando não temos comportamentos bons, quando temos descuidos, nós nos envergonhamos de nós mesmos, porque nós não fomos conforme precisa de ser. Cada um é que é responsável por ele, de observar o procedimento que ele está tendo e a maneira que ele precisa de continuar tendo numa condição de poder elevar-se. E a elevação a gente sabe que existe, porque se é pai, veio na frente. Se veio na frente, tem que ter um saber. Tem que possibilitar agora uma condição que apresenta um equilíbrio. Se não tem essa capacidade, agora tem que desenvolver. Fica muito difícil ter a consideração de um filho se tem comportamentos que não está possibilitando que esse filho fique equilibrado. Então, não matarás está sempre relacionado à condição de tolher. Então, aquele que tolhe, na sequência, está sujeito a ele ser tolhido.